Olá, sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso programa de revisões do Senai Cimatec. Hoje vamos falar sobre os fundamentos conceituais do eletromagnetismo e eu sou o professor William Manuel Viana. Os nossos objetivos de aprendizagem nessa nossa aula de hoje, eles são compreender um dipolo elétrico sob a ação de um campo elétrico e também conhecer o funcionamento de um forno micro-ondas atuando sobre a água. Então, nós temos aqui um campo elétrico, quando esse campo elétrico atua num dipolo elétrico, e a gente vai ver também esse funcionamento do forno micro-ondas, esse forno micro-ondas que nós utilizamos, que vocês tanto utilizam para esquentar os alimentos. Então, uma coisa está diretamente relacionada com a outra. Então, quando a gente fala do dipolo elétrico, pense o seguinte: dipolo, né? Di é um prefixo de 2 e polo, né, está relacionado com a polarização, né? Polo positivo, polo negativo, ou no magnetismo, polo norte e polo sul. Então, são dois polos, e nesse caso, dipolo elétrico. Então você tem cargas positivas e cargas negativas. Simples, um conceito aí bem trivial para vocês. Embora os átomos e moléculas sejam eletricamente neutros, eles são afetados pelo campo elétrico, né? Qualquer campo que você aplique sobre átomos e moléculas, eles vão ter uma certa interação. Mas o nível de interação que acontece depende das intensidades e depende das frequências desses campos elétricos, ou, no caso, campos eletromagnéticos que também podem estar atuando sobre alguns átomos e moléculas. Mas não vamos entrar nesses detalhes. Eu quero que vocês foquem no dipolo. Em alguns átomos ou moléculas, a nuvem de elétrons é esfericamente simétrica. Então, se você olhar aqui na figura A, vocês vão ver que o centro de carga está exatamente no centro do átomo e coincide com a carga positiva. Então, se você tem aqui uma distribuição com uma simetria esférica, ou seja, você tem uma carga positiva exatamente no centro geométrico da distribuição de cargas negativas, este átomo ou esta molécula, ele é dito que é apolar, porque não apresenta polaridade, ele é apolar. Já se você tem aqui a presença de um campo elétrico externo, o centro de carga positiva não coincide com o centro de carga negativo. Então tem ali a quebra daquela simetria esférica. O campo elétrico exerce uma força tanto sobre o núcleo positivo, que vai fazer com que ele se desloque, como na nuvem eletrônica, né, que a gente está falando aqui de átomos e moléculas, que é essa nuvem negativa. Então, no final das contas, nós temos que as cargas positivas e as cargas negativas elas vão se separar, né? Porque você sabe que as cargas positivas vão para um lado, as cargas negativas vão para o outro, sobre a ação desse campo elétrico. Esta distribuição de carga comporta-se como um dipolo elétrico. Então, isso aqui que a gente vê na figura B é um comportamento típico de um dipolo elétrico. Então, a carga positiva ela é deslocada para a direita e você vai ter aqui a nuvem eletrônica com deformada, né? Então, ela deixa de ter uma simetria esférica, ela passa a ter uma forma de uma elipse. Ok? Então, aqui, vamos ver mais alguns detalhes. Veja nesse canto aqui, ó. Então nós temos esse dipolo elétrico, a mesma figura anterior, né, o campo elétrico externo aplicado e essa mudança da simetria que eu mencionei para vocês. Então, o que é que eu vou ter aqui? O momento de dipolo de um átomo ou molécula apolar
num campo elétrico externo é chamado de momento de dipolo induzido. Ah, então quer dizer que eu posso ter, sim, um átomo, uma molécula que é apolar, que vai apresentar um determinado momento de dipolo. Sim, porém você induziu a partir de um campo elétrico externo. Não é natural, é um momento de dipolo induzido. Se o campo elétrico ele for não uniforme, haverá uma força elétrica resultante não nula atuando sobre esse dipolo. E esta força é aquela força responsável pelaquela conhecida, aquele velho conhecido experimento, quando a gente pega o pente e atrai os pedacinhos de papel com o pente. Parece mágica, né? Mas não é. Então o seu pente ele fica carregado, geralmente carregado negativamente, atrai aqueles papelzinhos, porque os papéis são tão pequenos que a interação eletrostática faz com que atraia aqueles papeizinhos. Só que o papel ele pode estar neutro. Ele não está carregado. E como é que ele atrai? Justamente porque aquele campo elétrico, aquele potencial que você carregou o pente, está aplicando um campo elétrico tão forte naqueles pedacinhos de papéis que está induzindo uma polarização. Então você tem ali momentos de dipolo que são induzidos e por isso que o pedacinho de papel ele é atraído. Ó, ok? Vamos lá. Em algumas moléculas, o centro das cargas positivas não coincide com o centro das cargas negativas, mesmo na ausência de campos elétricos externos. Então, eu estou dizendo para vocês que isso já ocorre, mesmo sem ter um campo elétrico externo. Então, essas moléculas são chamadas de moléculas polares. Então, se eu vejo que a molécula ela não tem ali uma determinada simetria em um plano ou em um eixo, né? Tem um deslocamento, né, desculpem, entre essas cargas positivas e negativas, então a gente vai ter ali, mesmo sem esse campo elétrico externo, isso já é uma característica da própria molécula. Então por isso que a gente diz que aquele dipolo é um dipolo permanente. Né? E tem uma molécula muito conhecida da gente que tem essa característica. Tadã! Apresento para vocês a nossa molécula de água, né? Olha que legal. Então nós temos aqui, né, o nosso hidrogênio, né, os nossos dois hidrogênios e o nosso átomo de oxigênio, né, o nosso famoso H2O. Inclusive, gente, bebam água, né? Uma molécula de água é um dipolo elétrico. Então, na molécula de água, os átomos de oxigênio e hidrogênio não estão em linha reta. Né? Vocês vão ver que eles não têm aqui uma simetria horizontal nem vertical. E eles fazem um ângulo aqui, ó, de 105 graus. Né? Então formam um ângulo, esses dois átomos de hidrogênio, eles formam um ângulo de 105 graus entre eles, presos ali, né, interagindo com esse átomo de oxigênio. Os 10 elétrons da molécula, deixa eu pegar aqui meu apontador laser, os 10 elétrons da molécula tendem a permanecer mais próximo do núcleo de oxigênio do que do núcleo de hidrogênio. Isto faz com que o lado O, o lado do oxigênio aqui, ó, seja ligeiramente mais negativo do que o lado H, o lado do hidrogênio. Logo, o que é que vai acontecer? O momento de dipolo resultante aponta ao longo do eixo de simetria dessa molécula. Então, se você pega o eixo de simetria aqui vertical, o que é que você vai ver? Que o momento de dipolo vai estar nessa direção,
do lado negativo para o lado positivo. Então, observem bem isso aqui, né? Então, o vetor do momento de dipolo resultante de uma molécula de água, ele aponta do lado negativo para o lado positivo, e que é necessariamente o quê? O lado do oxigênio, do lado do oxigênio para o lado dos hidrogênios. Ok? Então, é isso aqui que a gente vê, o vetor do momento de dipolo. Tá? E aí, o que é que vem a grande sacada? O momento de dipolo da água é o principal responsável pela absorção de energia pelos alimentos colocados no forno micro-ondas. Então, é esse momento de dipolo que faz com que a nossa comida esquente. Então, é o momento de dipolo da água. Tá? Não é o simples fato de ter ali átomos de hidrogênio e de oxigênio. São moléculas de água, que essas moléculas de água têm esse momento de dipolo nessa direção. E o que é que acontece quando a gente coloca um campo elétrico externo? A gente vai ver. Logo que animação bem legal que eu coloquei aqui para vocês. Então a gente tem esse momento de dipolo, que eu estou falando da molécula de água. E se vocês olharem para essa animação, o que é que vocês têm aqui? Um determinado campo eletromagnético, né? Então a gente fala que a gente está aplicando um determinado campo eletromagnético para atuar interagir com algumas moléculas. E nesse caso aqui especificamente, nós temos que fazer o seguinte: temos que aplicar esse campo eletromagnético com uma determinada frequência que coincida com a frequência de absorção daquela molécula. Então, se eu quero que a minha radiação interaja com a água, eu vou colocar uma frequência ou um comprimento de onda que seja coincidente com a absorção daquela molécula. E para a água, na região do micro-ondas, nós utilizamos uma frequência bem característica, que é a frequência do 2,45 GHz. Aí você fala, gente, professor, então eu conheço isso aqui. A gente não usa o 2.4, a nível de curiosidade, na nossa internet? A gente não tem lá o 2.4 GHz? Sim, porém aqui é o 2.45. Essa diferença aqui do 2.40 por 2.45 já é uma diferença significativa para que, quando a gente esteja usando os sinais em radiofrequência em 2.40, 2.4 GHz, não saia queimando a gente, né? Mas o 2.45 ele faz com que a água aqueça. Mas não precisamos entrar em tantos detalhes assim em torno dessa interação da radiação com a matéria. Eu quero que vocês entendam como a gente vai aquecer essa água, esse dipolo elétrico da molécula de água, que é já um dipolo. Como todas as ondas eletromagnéticas, as microondas, né, que a gente está chamando aqui, essa que eu defini para vocês de 2.45 GHz, tem um campo elétrico oscilante que provoca a vibração dos dipolos elétricos. Tá? Então entendam que essa vibração aqui, né, o termo mais correto nesse contexto aqui para vocês seria mesmo a rotação. Tá? Então não é necessariamente vibrar, né? Essas moléculas de água elas não estão fazendo esse movimento vibracional, elas estão fazendo um movimento rotacional, tá? Então, onde vocês estão vendo aqui vibracional, vibração, leia rotação, tá? Por quê? A vibração desse momento de dipolo que eu falei para vocês que é a rotação, né, na molécula de água, em ressonância com o campo elétrico oscilante das microondas, que a gente está colocando induzindo esse campo elétrico aqui, externo,
provoca a absorção de energia desta radiação. Então, se você está mandando uma frequência que é exatamente a frequência de absorção daquela molécula, ela vai absorver aquela energia, que é exatamente isso que acontece com a água quando você, as moléculas de água, quando você coloca essa frequência aqui, que é a frequência do micro-ondas. Quando uma molécula polar é colocada num campo elétrico externo uniforme, não há forças resultantes. Gente, isso aqui é um grande erro. Muita gente diz, há um deslocamento das moléculas de água. Não há, gente, não há deslocamento do dipolo. Tá? Há rotação, não há deslocamento, não há força resultante. Por quê? A gente vai ver isso também detalhado. Mas aparece um torque que tende a girar a molécula de modo que o dipolo se alinhe com o campo. Isso aqui que é lindo. Ó. Então é o vetor do dipolo que está se alinhando com o campo elétrico. Aqui vocês vão ver melhor essa imagem. Ó. Então nós temos aqui um campo elétrico que está sendo atuado aqui, aplicado nessa direção que vocês estão vendo aqui. Uma carga negativa e uma carga positiva. Então a carga positiva vai sofrer uma força naquela direção, para a direita, e aqui a carga negativa vai sofrer essa força para a esquerda. Então, se essas cargas elas têm as intensidades iguais, a gente está vendo aqui que o campo, a força resultante é nula. Tá? Então, vamos ler isso aqui. Ó. No campo elétrico uniforme, o dipolo sofre a ação de duas forças iguais e opostas, que tendem a girar o dipolo, alinhando o momento de dipolo com o campo elétrico. Então vocês estão vendo aqui o vetor do momento de dipolo e eles vão sofrer o quê? Uma rotação até que esse vetor do momento de dipolo esteja na mesma direção do campo elétrico. Então você tem um torque ali. Então se você tem um torque, teve alguma energia que foi absorvida pelo seu sistema que provocou aquela mudança na direção. Como o campo elétrico é uniforme, a força resultante sobre o dipolo ela é nula. E o centro de massa do dipolo não se move. Por isso que eu falei para vocês que a molécula de água ela não está se deslocando. O que é que ela está fazendo? Ela está rotacionando. No entanto, as forças sobre as extremidades carregadas produzem um torque resultante sobre o dipolo em torno do seu centro de massa. Ok? Então, como é que essa água aquece então? Vou voltar aqui para essa animação para vocês verem. Vocês estão vendo aqui essa molécula rotacionando? Então vocês estão vendo que ela está rotacionando? Então pensem que essa molécula está isolada. Mas a gente não pega uma molécula de água sozinha e coloca lá no micro-ondas, né? São moléculas, então elas estão ligadas. Lembram lá das pontes de hidrogênio? Então você tem água e você tem moléculas de água, várias moléculas ligadas. Cada uma das moléculas estão fazendo esse movimento. Tá? Só que se você tem essas moléculas ali e elas estão no meio do seu material, ou então é necessariamente um copo d'água, está no estado líquido, ou você tem vapor de água ali dentro daquele seu recipiente, essas moléculas vão rotacionar e vão atritar umas com as outras. E esse atrito das moléculas de água umas com as outras fazem com que o sistema vai aquecendo, vai ganhando energia térmica a partir do micro-ondas. Como é que ele funciona, né? O forno de micro-ondas não fornece calor, gente. Tá? Então você não está ali aquecendo como se você estivesse usando o forno do seu fogão, que você liga, o gás é queimado e gera calor. Não é calor. Ele atua exclusivamente sobre as moléculas de água dos alimentos. Se você coloca um alimento seco ou um recipiente que está ali seco, sem água, ele não é aquecido pelo micro-ondas. Né? Muito embora, com o tempo, se você coloca ali um alimento para aquecer e você coloca ele no prato, quando você pega no fundo do prato, você está vendo que o prato está quente. Você sente que o prato está quente. Por quê? Porque o alimento esquentou e, por condução térmica, esquentou o seu recipiente.
Mas se você colocasse só o seu recipiente ali, sem água, seco, dentro do micro-ondas e ligasse ele, você vai ver que ele não vai aquecer. Vocês podem fazer esse teste em casa. Eu sempre brinco, né? Sempre falo, ó, pegue ali uma caneca e coloque essa caneca no micro-ondas, sem água, sem nada. E ligue ali por 30 segundos. O que é que vai acontecer? Nada. Não vai aquecer aquilo ali, né? Lembre-se que quando você fecha a porta do micro-ondas, você tem ar aqui, né? Quando a gente respira, tem moléculas de água ali, aqui na nossa própria atmosfera. Então pode ser que você sinta um pouquinho de vapor saindo do micro-ondas, porque você sempre tem água ali na atmosfera, né? Mas a caneca ela não vai esquentar, porque não tem água, ok? Pega um copo de vidro puro, coloque lá, você vai ver que não vai esquentar. Mas se você colocar água dentro dele ou qualquer outro alimento que tenha água, quase todos os alimentos contêm água, né? Lembre-se disso. Então você vai ver que ele vai aquecer por condução, tá? As microondas têm alta capacidade de penetrar nos alimentos, causando a agitação das moléculas e resultando no calor, que possibilita o cozimento por dentro e não a partir da superfície, como ocorre nos fornos convencionais, que o calor vem de fora para dentro e vai aquecendo o alimento. No micro-ondas vai agitando essas moléculas, né? Além disso, não fazem vibrar as moléculas de vidro ou de plástico que não se aquecem no interior do forno, né? Do forno micro-ondas. Como as moléculas de água dos alimentos têm uma carga elétrica diferente em seus polos, né, eles giram com a polaridade variável, ou seja, na direção do campo elétrico. Aquilo que eu falei para vocês, né? Então, o vetor do momento de dipolo, ele está tentando se alinhar com o campo elétrico. Só que como você manda um campo elétrico que oscila, então ó, olha o que está acontecendo com o vetor do seu momento de dipolo da molécula de água. Está fazendo assim, ó. Está indo na direção do campo elétrico. Então ele está sempre tentando rotacionar para se alinhar com o campo. Só que isso aqui está em uma frequência extremamente alta. Então pense que ele está tentando se alinhar e tentando rotacionar nessa frequência de 2,45 GHz que eu falei. Tá? Então, a fricção entre as moléculas giratórias produz calor e assim cozinha os alimentos. Os recipientes metálicos não podem ser utilizados no forno micro-ondas porque o metal refletirá essas ondas, impedindo que chegue até o alimento. E aqui, para a gente finalizar a nossa aula, uma questãozinha. Retirei essa questão aqui da Universidade Federal de Uberlândia, né, 2022. O que é que nós temos? Em um forno de micro-ondas, é antigo, ainda está aqui usando micro-ondas com hífen, né? Um campo eletromagnético oscilante é usado para aquecer alimentos rapidamente. Suponha que uma lasanha, você que está assistindo esse vídeo aí agora que está com fome, está sendo aquecida e considere as afirmações abaixo. Primeira afirmação: o prato giratório evita que certos pontos da lasanha recebam campo eletromagnético pouco intenso e não se aqueçam. Eu acho que alguém já deve ter passado por essa experiência, né, de o micro-ondas estar lá com algum defeito e não está girando. Se não está girando, você vai ver que em alguns pontos vai estar muito mais quente do que em outros, porque o prato giratório faz com que aquela distribuição de reflexões internas que tem das ondas eletromagnéticas ali dentro do seu micro-ondas, dentro da caixa, ela seja não crie pontos de máximos e mínimos. Né? Então, o prato giratório ele é essencial para evitar que certos pontos dessa lasanha recebam campo eletromagnético pouco intenso e fique sem se aquecer. Muito embora hoje em dia existem micro-ondas mais modernos que não precisam do prato giratório, tá? Mas essa questão aqui, essa afirmativa, ela é verdadeira. A segunda: o campo eletromagnético faz oscilar as moléculas de água presentes na lasanha. Então, sempre que tem uma vírgula, você pensa para saber
se as duas afirmações estão corretas, né? Então aqui está correto, a gente sabe que é isso que acontece. Gerando um processo que resulta em aquecimento. Ok, exatamente o que a gente acabou de ver. Certinho? E a terceira afirmativa, o campo eletromagnético atravessa completamente a lasanha. Pode ser que sim, né? Porque ele é um campo eletromagnético, né? Esse 2,45 GHz é de alta penetração, fazendo com que seja aquecida de forma homogênea. Não necessariamente, né? O campo eletromagnético não atravessa ela completamente, fazendo com que ela seja aquecida de forma homogênea. Porque o que é que acontece? Você precisa que o prato esteja girando para que você tenha a distribuição de pontos onde você vai ter aqueles valores máximos e mínimos dessa radiação eletromagnética e desse aquecimento da água, tá? Ela não é homogênea, ok? Então a afirmativa correta aqui é a afirmativa D, né? Apenas a 1 e a... Então, pessoal, como eu mencionei para vocês, a nossa alternativa correta está aqui, né? A alternativa D, né? Então, apenas as afirmativas 1 e a afirmativa 2 que estão corretas. A afirmativa 3 ela é falsa, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa videoaula. Estudem bastante e até uma próxima.